Vê, irmão, que senti lá do céu o amor do Pai. Em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que senti lá do céu o amor do Pai. Em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Que a luz virá revigorar teu coração. Que a luz virá revigorar teu coração. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lhe cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Laraiá, 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 laraiá. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos. Eu vou falar sobre a escala de trabalho de hoje. Como eu já falei, o Henrique, né, que está na nossa harmonização. Para quem não me conhece, meu nome é Rosa, eu estou na condução do trabalho essa noite. A leitura do Evangelho, quem vai fazer nossa companheira Dircineia, o capítulo 19. A prece inicial, nosso amigo Juliano, que vai fazer. E aí nós vamos ter nosso palestrante, explanador, né? Que é o Vitor Hugo, companheiro trabalhador da nossa casa há muito tempo. Seja muito bem-vindo, Vitor, graças a Deus que você está aqui conosco nesta noite. E aí, no final, depois,
a gente pede para a Rosa fazer o passe virtual, a fluidificação das águas e o encerramento. Então, quero que todos se sintam acolhidos aqui na nossa casa, né? Daí, início, eu vou pedir mais uma musiquinha com o Henrique, e aí nós já iniciamos o trabalho. Henrique. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. 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 É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Instrução dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai consequentemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Que assim seja. Convido a todos a fecharem os olhos e vamos imaginar Jesus. Senhor Jesus, Mestre amado, elevemos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, de infinita bondade, e nesse instante, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga. Vamos agora imaginar um campo vasto, onde a grama verde e orvalhada se estende até onde a vista pode alcançar, pela luz suave do nascer do sol. O ar puro, perfumando pelo aroma das flores silvestres. E o silêncio é preenchido apenas com o canto melodioso dos pássaros. E que esta imagem de paz, harmonia e renovação da natureza penetre em nossas almas, acalmando nossos corações e nossas mentes. Agora eu vou passar a palavra para o Vitor Hugo. Vitor, meu amigo, é com você agora. Que Jesus nos envolva em ondas de paz, de amor e de luz. Estarmos juntos para podermos entender um pouco do Evangelho na questão dessa trindade tão importante: a fé, a esperança e a caridade. Abrimos o mês de dezembro e sempre quando chegamos
no final do ano, e esse mês, que é o último mês daquele ano que se finda, parece que nossas sensibilidades aguçam cada vez mais. Parece que os anjos do Senhor descem do alto para poder trazer essa energia de paz, essa energia de solidariedade, essa energia de caridade. Por isso que todos nós ficamos tão sensíveis e tão sensibilizados com o mundo, com a dor do próximo, com aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu devo fazer e aquilo que está em minhas mãos poder fazer. E aí, nessa noite, trouxe para todos nós essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé, mãe da esperança e mãe da caridade. Ora, vamos entender um pouco, porque simplesmente o Evangelho segundo o Espiritismo num todo tem esse conceito bem central, né? Que define a fé não como uma crença cega, mas como uma convicção bem ativa que gera esperança em todos nós, no bem futuro, construindo o presente para que possamos ter um futuro melhor. E praticando a caridade, que foi um dos maiores ensinamentos que Cristo nos deu. Ele falou com parábolas, mas, acima de tudo, ele as praticou, dando para nós a pitada necessária para que nós pudéssemos sentir essa energia profunda que é a imensidade de amar. Então, essa tríplice inseparável de virtudes que guia todo o nosso progresso espiritual. E sendo o Jesus como modelo perfeito de fé, ativa e com muito amor. Mas vamos entender o que é esse conceito de fé. A fé é a crença em Deus e no futuro, um sentimento inato que leva o homem a buscar o bem, desenvolvendo virtudes, eliminando os defeitos, como bem coloca Kardec no Livro dos Espíritos, a progressão dos espíritos. Voltando, nós viemos a este mundo para poder progredir, para poder buscar novas sensações, novos prazeres, e, consequentemente, se purificando mais perante o próprio espírito. Nessa purificação seria a eliminação dos nossos, entre aspas, defeitos e buscando essas virtudes. E essa esperança que diz, fé, mãe da esperança e da caridade. A esperança é a consequência da nossa força, da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Um acreditar real, firme, um acreditar daquilo que eu busco ser o verdadeiro. Não daquilo que eu acho, não daquilo que me falam, mas daquilo, conceito de que a própria doutrina espírita deu para todos nós. É a tendência para o bem do futuro. Uma expectativa otimista que temos. Isso é esperança. E o que é a caridade? A caridade é esse amor em ação. É essa energia que estamos tendo, que estamos sentindo nesse mês de dezembro. Mas não é só no mês de dezembro. É os outros também 11 meses do ano. Mas incrível, parece que o aniversário de Jesus, nesse mês de dezembro, mexe com todos nós. Eu acredito, e deveria ser, que ele faz aniversário todos os dias do ano, os 365. Para ficarmos sensíveis, para podermos exercer esse amor em ação chamado caridade. Essa virtude máxima que regula toda a nossa moral, sendo o coroário, umas consequências naturais
da fé e da esperança. Então, essa trindade inseparável, essas virtudes, forma esse tríplice, essa força fenomenal em que nós nos baseamos nesse alimento. Porque, como diz Caibar Schutte no seu livro Parábolas e Ensino de Jesus, no capítulo Salvação pela Fé, a fé é o maior tesouro que a criatura humana possa ter na alma. A fé é o grande assessor, é a luz que ilumina os nossos destinos, enriquece a nossa inteligência, exalta o nosso coração. A fé é o emblema da perfeição, é a insígnia do poder. A fé é um cabedal que valoriza a alma, como o ouro segundo o mundo valoriza o homem. E não mais, a fé felicita o homem, não só espiritualmente, como também fisicamente. E a fé, ele termina dizendo que a fé não se compra nos templos religiosos, não vende na esquina, não está nos mercadores, nos supermercados, e nem nas feiras. Não se dá esmola, nem se adquire por herança. A fé é essa chuva de brença que brilha longínquamente como um aço perdido num espaço infinido. E a caridade nos aquece, nos fortalece por dentro, nos dá a condição necessária para podermos trilhar. Ela ilumina, assim como o sol que nos ampara. São as palavras de Caibar Schutte. E terminando nas palavras dele, ele diz: a fé verdadeira é o que pode encarar a razão face a face. Em qualquer época da humanidade, é a fé racional que o Espiritismo nos proporciona. E é nesse sentido um pouco que vamos aqui discorrer sobre essa questão, a fé raciocinada e a fé cega. A fé cega é o contrário da fé raciocinada. Vamos direto a ela. É aquela que acreditamos em tudo. Não pesquisamos, não vemos. Né? Você acredita no Espiritismo porque você sabe que é um conjunto de filosofia, ciência e religião que nos possibilita de enxergar e de sentir. Mas você mesmo pode se questionar: mas, Vitor, eu nunca vi espírito, eu não sinto arrepio, eu nem sequer escuto eles. Não escuta fala. Sim. Mas feliz aquele que não vê, que não sente e crê mediante a uma filosofia que veio proporcionar. Tivemos experiências antigamente, no início do Espiritismo, através das ciências. Quantos cientistas buscaram, na época de Kardec, poder fazer as suas experiências? William Crookes, que fez que na casa dele, em um pequeno recinto, creio eu que era um cômodo, ele tinha janela, tinha portas. Cita assim dessa forma que ele colocou uma pequena cortina e chamou uma médium bem jovem, porque naquela época estava começando o Espiritismo. Não tem esses estudos que nós temos hoje, para nós termos essa raciocinabilidade em função do Espiritismo. Porque você tem que crer, você tem que sentir. Não realmente existe o outro lado da vida. Então, William Crookes fazia suas experiências, trazendo a Kate, essa média de 15 anos de idade,
aonde ali, através do ectoplasma dela, e ele precisava ter um cômodo mais ou menos meio escuro, para que o ectoplasma ele pudesse enxergar e ver com os olhos físicos. Era o cientista daquela época. Precisavam ver, crer, pegar, tocar. E ele fazia as experiências e trazia um espírito. E ele anotava, interessante, ele anotava tudo. E o espírito que vinha, primeira observação desse cientista, era maior do que a médium em tamanho físico. A médium tinha um tamanho, e o espírito, através do ectoplasma, era maior que ela. Então ele anotava. E dentro dessa experiência, ele não teve a menor dúvida que havia o outro lado. Esse lado que nós não enxergamos com os nossos olhos físicos, mas sentimos. Isso é uma fé raciocinada. E aí, diante dessas experiências comprovadora por Kardec, nos possibilitou de ter essa fé, essa força interna acreditando no futuro, que não para a vida só nessa experiência que nós estamos vivendo. Mas também Kardec colocou para nós que nós estamos em processo de evolução. Que nós somos espíritos errantes. Estamos aprendendo na faculdade da vida, nas experiências do convívio, do dia a dia, nas experiências do campo do trabalho social, do campo familiar, que é a primeira escola da nossa vida. Então, diante desse contexto, temos uma fé raciocinada, ao contrário da outra que não é raciocinada. A que se baseia por simplesmente escutar, que se baseia pela leviandade, é o que nós chamamos dessa fé cega. E o próprio nome faz a sua indicação. Cega, aceita sem verificar, aceita sem estudar, aceita sem buscar informações. E nesse contexto filosófico, nós temos um manancial de literatura espírita que nos dá as possibilidades de entender de que tipo de espírito tem, de que de espírito estar no campo terreno, de que são levianos, brincalhões, pseudo-sábios, mas também ver os espíritos bondosos através do seu gesto, da sua atitude no dia a dia. Porque se reconhece o bom cristão pelo processo de transformação que ele tem e pela força que ele tem que dominar as suas más tendências e as suas más inclinações. Então, a fé raciocinada é esta que nos dá a força, a certeza de que hoje eu estou no melhor dia da minha vida. Que estou no meu melhor momento. Não importando, seja lá o que for. Porque Jesus também possibilitou para nós que tenha resignação diante do seu caos e dos desafios que você tem na sua vida. E a resignação se torna uma força imensa dentro de nós. Sabedores que hoje, se estamos em uma condição adversa daquilo que você imagina, mas o amanhã, Jesus renasce porque a tua fé é voltando à palavra de Caibar Schutter, é o tesouro da alma. Essa está contigo. Essa é o seu tesouro. Tu levará pela eternidade. E nessa crença do amanhã, nesse raciocínio que tu faz, é possível
ter a esperança em que nós temos. Eu sei que hoje não está legal, não parte, a minha vida não está muito bem, vivemos de fases, mas o amanhã eu estou diferente, porque eu creio, eu tenho fé, que nada vai ficar como era. Lembremos das palavras de Nossa Mãe Santíssima quando mandou aquele bilhete para Chico Xavier. No seu momento que Chico estava desesperado, aturdido. Eu imagino como pode um homem de Deus estar tão aturdido. Mas era um homem que estava de corpo e alma no campo terreno, onde as diversidades existem e os contra existem para todos nós. E ele pediu para um espírito umas palavras de Nossa Mãe Santíssima. E aí veio a mensagem. E ele, esperançoso, ansioso por ela, Emmanuel diz: Chico, nossa mãe mandou uma mensagem para ti. E qual é? E fala. E Emmanuel disse: isto também passa. Então passará. Essa força viva que tu tem passará. Essa força no teu pensamento passará. Essa energia que você emana da sua fé raciocinada fortalecerá. E o amanhã será diferente. Então a fé não se impõe nada a ninguém. E ela não se prescreve. Ela é tua. Pessoal, com as suas conquistas, com as suas buscas. Mas pode ser adquirida não extinguindo ninguém que esteja impedindo de possuí-la. Espera para todos nós. Para crer, é preciso, porém, compreender a doutrina espírita, dessa filosofia que veio não como provações, e não, mas como acalento para nossas almas, porque entendemos, temos raciocinado, que hoje, se eu passo, como está no capítulo das Bem-aventuranças, 5º, bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das nossas aflições e causas anteriores das nossas aflições. Então tem uma causa. Se não é nessa, causada por mim, tem em outra. Daquilo que é equívoco de nossas partes e passamos desapercebidos. Então sejamos atentos. Então, todos têm condição de possuir. Para que, porém, compreender? Porquanto adverte Allan Kardec, a fé cega já não tem lugar mais em nosso mundo. Todos, ao bater a irmandor em nossos lares, nos levou a buscar soluções para aquilo que está acontecendo. E essas soluções não tem no campo material. E é lógico, quando sofremos, que o mata-borrão do corpo físico, porque as dores estão na alma, e reflete no corpo físico. Buscamos os médicos da terra. Os Espíritos disse, se os tem, nós temos que buscar. E fazemos exames aqui, fazemos exames de lá. E está daqui, está de lá e não constata aquilo, e eu continuo com as dores. E alguém chega para nós e pergunta, olha, existe ali um centro espírita. Na Alameda Campinas, 42, se chama Centro Espírita Grupo André Luiz. Vai lá. Mas como? Como eu vou lá? Vai lá na segunda-feira, tem a triagem, tu vai passar. E aí ele vem. E fica como as nossas terapias da nossa Casa Segal tem, do processo da triagem, depois dos processos desobsessivos, depois, continuamente nas palestras, nos passos, nas terapias todas, na fluidoterapia, quando for necessário, nas salas, reforma íntima, vida, desafios, soluções, intercessórios. Eu fico lá algum tempo, e de repente aquela dor que eu não sentia,
Eu não estou sentindo mais. Começou o processo da chamada. Eu não estou sentindo mais porque a dor estava na alma. Eu precisava exercer, trazer o alimento para a alma. E aí começo, dentro da nossa casa, respeitando todas as condições necessárias e todas as ordens, eu me adentro. E se passado algum tempo, não que as dores forem embora, porque elas virão gradativamente, isso faz parte do nosso processo evolutivo, seja elas no campo material, seja ela de ordem psíquica, seja emocional, não importa. E elas virão. Mas aí eu começo a entender daquilo que eu não entendia, porque eu não tinha conhecimento, e é lógico. Mas através do conhecimento eu começo a perceber que tudo aquilo que eu passava fazia parte do meu projeto. E aí a doutrina foi possibilitando eu entender que esse ser que aqui está tem uma complexidade fantástica, mas tem um manancial de instrumento dentro dela que precisa sair para fora. E aí minha fé continua, ou melhor, fortalece, não entrando mais de porta em porta, mas agora tendo uma fé e podendo falar dela, que ela é mãe de todas as outras virtudes que vêm. E aí eu vou adquirindo, fortalecendo cada vez mais. Eu até melhoro nas minhas resignações, cada um na sua trajetória. Então a fé é esse alimento, como diz o Evangelho Kardec, mãe de todas as virtudes. É a mãe da caridade, é a mãe da paciência, é a mãe da tolerância, é a mãe do perdão, porque eu sei que eu preciso perdoar para que eu não possa melhorar, ou melhor, para que eu possa melhorar dentro de mim mesmo. Porque eu sei que eu preciso tirar essa coisa nociva de dentro de mim, mas acima de tudo, eu perdoo porque eu quero ser melhor. Eu creio em Deus. Eu creio em mim. Eu tenho força. Eu sei que na vida futura vai ser diferente, porque eu estou fazendo da presente o melhor que eu posso. E é nesse sentido que devemos levar as nossas vidas. Levando com exaltação, com essa força muito grande. E esse conceito que nos dá sempre para poder fortalecer. E assim, chegamos ao ápice da nossa fé, que é o ápice do nosso Pai Celestial, a fé em Deus. Porque ele disse, tudo é possível. Olha só que interessante as palavras dele. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer, vai de lá para cá. Ele fala, vai dizer para a montanha, de lá para cá e de cá para lá. Então ela está dentro de nós, dessa alma. Essa força viva que você tem que implementar. Se tu hoje está com um problema de doença física, diz para ela, eu sei que você está aí, mas eu sei que vós vai ficar como está, porque eu preciso me melhorar. E você vai ficar quietinha aí. Vamos fazer como John. John era um norte-americano. Ele era paisagista e ele fazia parte de um estado da Califórnia. E entre uma cidade e a outra, lá tem o inverno, haveria de plantar as árvores. Ele foi designado para isso. Plantar as árvores, plantar as flores. Mas John tinha uma peculiaridade. Ele havia, algum tempo antes,
sentindo várias dores no estômago. E nada acabava com essas dores. Ele foi ao médico. E lá no médico, ele pediu uns exames e partiu para o outro médico, um oncologista. Chegou lá, olha, eu vim aqui, porque fulano de tal me passou, para procurar o senhor, que é especialista. Vamos fazer alguns exames, e constatou, através dos exames, que ele estava numa fase terminal. Assim diz os médicos. Creio eu, pegando essa palavra fase terminal, deve ser um processo da doença bem agressiva. E vós precisa operar. Assim falava o médico para ele. Ele escutou e falou para o médico: doutor, eu sou pajazista. Minha hora está terminando aqui, agora que eu vi, dona Rose, desculpe. Para terminar, eu preciso plantar as árvores. Não, mas o senhor está doente. O senhor não tem mais tempo. Eu preciso plantar. Eu preciso plantar as rosas e tudo. E pegou e foi plantar. E passaram 15 anos, ele voltou lá no médico. Doutor, quando é mesmo que eu tenho que operar? Porque todos os dias ele botava a mão no seu estômago e falava: olha, eu sei que você está aí, que você não vai acabar. Mas eu preciso fazer o meu trabalho. Não dói muito. Pelo amor de Deus, não deixa doer muito. Mas deixa eu fazer o meu trabalho. É só uma história para todos nós. Então devemos ter essa força chamada fé, que vai levar a outros degraus mais altos a todos nós. Muita paz. Beijão no coração de cada um. Obrigado, dona Rose. Fica com Deus. Nós que agradecemos, Vitor, pelas palavras, pela explanação, e possamos refletir bastante, né, sobre a fé. Ainda mais que está pertinho do Natal, mais ainda, né, mais importante ainda. Muito obrigado, viu? Até a... Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, e que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Fechamos nossos olhos e vamos respirar lento e profundamente. E assim,
sentir a presença de luz de Jesus e seus mensageiros de amor. Senhor Jesus, sabemos que és o grande médico divino. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que nos aflige neste momento. Opera, Jesus, em nós uma profunda cura espiritual. E, se for da sua vontade, também a cura física. E assim, pedimos aos irmãos que, com fé, fiquem em posição bem confortável para o tratamento, através das energias magnéticas do passe que se inicia, com as energias de amor e luz. Como um manancial de águas vivas, cristalinas e purificadoras. Por isso, todas as angústias, tristezas e impurezas do nosso corpo, alma, mente, coração e do nosso espírito estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiramos. E todos os males estão sendo eliminados da nossa vida e transformados em bênção de luz e curas. E ainda, médico Jesus, por caridade, te pedimos agora pela fluidificação das nossas águas, que o seu remédio divino seja colocado nas caixas d'água, nos filtros e nas nossas garrafinhas que preparamos com muita esperança e fé, pela transformação das águas em medicamentos divinos e curadouros. Jesus, graças te damos, pois agora mais fortes e confiantes, estamos sendo libertos de muitas dores de quando chegamos aqui, Senhor. Nossos pensamentos agora estão mais livres, mais confiantes no Senhor. E com a sua permissão, nós iniciamos essa reunião. E com ela, Senhor, nós queremos encerrar. Gratidão por tudo. Que o Senhor Jesus seja sempre louvado por todos nós, hoje e sempre, e que assim seja.